Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi no último vídeo que eu falei do filme Gilbert Grape, eu vou trazer um outro filme do diretor Lasse Hallström chamado Chocolate. É um filme dos anos 2000, que ele é do gênero de comédia, de drama um pouco. É um filme que é baseado num livro de mesmo nome e eu vou falar algumas pessoas que fazem parte do elenco dessa história. Tem a atriz Juliette Binoche, que é uma atriz que vocês já devem ter visto no filme Paciente Inglês. Ela é a nossa protagonista, a nossa mocinha aqui da história. Tem a Judi Dench, que já fez o papel da chefe do 007, né, do James Bond, que é a Amy. Tem também o nosso ator que faz o antagonista da história, que é o Alfred Molina. Vocês devem tê-lo visto já no filme Frida, e ele é conhecido também por ser o Dr. Octopus da saga do Homem-Aranha do Sam Raimi. Tem a Carrie-Anne Moss, que é conhecida por ser a Trinity do Matrix. Tem a Lena Olin, que é casada com o diretor Lasse Hallström. E, para fechar aqui com chave de ouro, eu vou colocar o meu queridíssimo Johnny Depp também. E diferente do Keanu Reeves, que eu digo claramente que ele não é um ator muito bom, o Johnny Depp, ele é um ator que eu gosto bastante. Acho que ele é muito versátil. E esse é um dos poucos filmes que ele não tá hiper caracterizado, que ele tem muita maquiagem, um figurino fantasioso ou muito colorido. Ele tá aqui num papel de um ser humano, Homo sapiens, normal. E ele não é um Anthony Hopkins, não é um Leonardo DiCaprio, não é um Jack Nicholson. Não é. Mas ele é um ator que eu acho que é muito injustiçado ele ainda não ter recebido um Oscar, porque ele já se provou um ator que desempenha muito bem. E, além de tudo, ele é gatíssimo, né? Vamos colocar aqui. Ai, que delícia! Também esse ponto que é muito importante, porque pessoas bonitas te prendem mais a vídeos, a ver coisas, você presta mais atenção em coisas que tem pessoas bonitas, mesmo que elas façam coisas ruins. Isso me irrita! A Vianney Rocher, interpretada pela Juliette Binoche, ela se muda bastante com a filha dela. A filha dela deve ter uns 8, 9 anos. Então a Vianney Rocher, ela se muda com a filha Anouk, de cidade em cidade. Elas são nômades praticamente. Ela passa um tempo morando num canto, sei lá, uns meses num lugar, e aí depois ela se muda, vai morar em outra cidade, e ela vive se mudando. E na história ela vai parar nesse vilarejo francês. É um lugarzinho bem pequenininho, sei lá, deve morar umas 100 pessoas naquele lugar, ou menos. A cidade é muito pequena, gente. E é aquela cidadezinha, tipo bairro, assim, que todo mundo se conhece. Tipo Vila do Chaves, assim, mas bem feita. E ela se muda pra essa cidade e ela tá procurando um lugar pra morar junto com a filha. E ela acha a proprietária do lugar que ela vai morar, que é interpretada pela Judi Dench, que faz o papel da senhora Armand. E a senhora Armand aluga pra ela como se fosse aquelas lojas que tem um quartinho na parte superior, sabe? Que a pessoa meio que quase mora no serviço, sabe? Então, na parte do térreo é a loja e na parte de cima é o quartinho que ela mora com a filha. Ela decide abrir uma chocolateria no período de quaresma. A loja que ela aluga é de frente, olha a ousadia. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! A loja que ela aluga é de frente para a igreja da cidade. E as pessoas de lá são muito conservadoras, muito religiosas, e elas cumprem à risca esse período de quaresma, que eles fazem jejum, um jejum bem rígido, bem rigoroso, muito firme, e eles abrem mão de comer ou de fazer coisas que dão prazer para meio que fazer um sacrifício da carne. Quem comanda essa cidade, que é o nosso antagonista, é o Conde de Rhinot, e ele descobre que tem uma nova moradora lá nesse vilarejo, e ele vai dar boas-vindas a ela mesma que faz a reforma na loja,
e ela que pinta, ela que limpa o chão, ela tá ajeitando aquela loja para inaugurar o negócio dela, e quando ele vai dar boas-vindas, ele vai falando um pouco da cidade, se apresenta, e ela também se apresenta, e ele a convida para que ela vá à missa junto com a filha aos domingos. E ali, coitada, né? Ela na inocência diz que ela e a filha não vão à missa, elas não são católicas, e ali, pronto, ele já fica olhando torto para ela, já cria uma rusga ali, porque ele quer todo mundo andando na linha, conforme ele acha, né, que é andar na linha. Ele quer todo mundo dentro de uma mesma forma. Então, ele já vê assim, pronto, ela não é católica. Aí, quando ela vai se apresentar, aí ela diz assim, que é meio que pra tratá-la não de senhora, mas de senhorita, porque ela não é casada. Então ele já olha assim, pronto, ela não é católica, não é religiosa, ela tem uma filha, mas não é casada. Assim, ela não usa aquelas roupas sem graça, né? Ela gosta de usar uns vestidos, assim, vestido vermelho. Ela tem um gosto, assim, um pouco sensual também. Assim, ela não é vulgar, mas ela tem um gosto diferente das mulheres da cidade. Ela não é nada recatada. Então, pronto, ele já começa a olhar ela torto e já criou uma inimizade naquele momento. E ele fica curioso para saber o que é que ela vai abrir, mas ela não fala, ela diz que é uma surpresa. E ele sai de lá já com o pé atrás. O filme mostra ela reformando, preparando os docinhos e, pessoal, as cenas dela mexendo com chocolate é assim, de encantar os olhos, porque a fotografia desse filme mostra ela picando o cacau, fazendo chocolate derretido e cozinhando bolo de chocolate e fazendo vários tipos de doces, de guloseimas, assim, tudo à base de chocolate. E assim, gente, não tem como você não assistir esse filme e ficar com um pouco de vontade de comer alguma coisa, um doce, um chocolate mesmo. Você dá pausa no filme e vai pegar alguma coisa na cozinha pra comer enquanto você assiste, porque assim, o filme dá água na boca mesmo. A fotografia, as cenas desse filme dela cozinhando são ótimas, assim, muito bem feitas mesmo, enriquecida de detalhes. Então, o filme já ganha aí, ó, eu salivando já, engolindo aqui, que chega a dar fome só de lembrar. Certamente que sim. E o filme vai mostrando ela preparando a loja para inaugurar, limpando, polindo, pintando as paredes, fabricando os docinhos, tudo. Até que chega o dia que ela inaugura a chocolateria e todo mundo até então estava bastante curioso, querendo saber que loja que era e o burburinho na cidade, o que quem é essa mulher e tudo. Até que realmente ela inaugura a chocolateria e todo mundo já fica olhando esquisito, né? Nossa, será que essa loja vai vingar, né? Porque como é que essa mulher abriu um negócio que vai totalmente contra o rito da quaresma, né? Será que ela vai conseguir vender alguma coisa, sendo que todo mundo tem que fazer jejum? Então, aí todo mundo fica olhando de fora, porque tem medo de entrar. Ali o pessoal olha como se fosse assim um antro de tentação. Então todo mundo fica olhando de longe, olha pelo vidro, aí fica olhando, ela mantém a porta aberta, então aí o pessoal fica olhando da porta pra dentro da loja, mas sem querer entrar, porque tem medo de ser convencido ali, né, a consumir as delícias daquele lugar. E o que acontece é que algumas pessoas curiosas, ou que alguma coisa aconteceu lá que as levou a entrar sem querer, querendo, na chocolateria. Gente, a primeira cliente dela é muito engraçada, porque é uma senhora que não deixa claro na história que ela tem alguma religião específica. Ela com certeza não é cristã, não é católica, mas ela tem descendência maia.
ela aprendeu com a mãe a fazer produtos derivados do cacau e por isso que o chocolate dela é tão gostoso, porque é uma receita ancestral, como se os maias fossem os verdadeiros detentores da arte de fazer chocolate. Então é entendido dessa forma dentro do filme. E a Viane, que herdou essa cultura da mãe, ela tem tanto que a loja dela é decorada com itens maias, incas, assim, astecas, esses povos originários, assim, mais antigos. E ela tem um prato que ele é como se fosse feito de mosaico, uns vidrinhos coloridos, todos quebrados, assim, e que juntos formam várias figuras ali que você não consegue compreender direito. Quem chega na chocolateria, ela fala que é pra girar aquele prato, e aquele prato com aquele mosaico, a pessoa vai dizer o que tá vendo. Então, eu tô vendo tal coisa. E, de acordo com a resposta da pessoa, ela vai dizer qual chocolate é mais adequado para aquela pessoa, qual que ela sugere que a pessoa vai gostar. E essa senhora, ela chega, fala que vê uma moça montada num cavalo. Se não me engano, foi essa a resposta que a senhora deu. E ela vê assim, seu chocolate é chocolate com pimenta. E, gente, a minha cabeça vai fazendo 1000 conexões aqui, né? Eu já fui me lembrando da novela Chocolate com Pimenta. Mas, enfim, voltando, né? Minha cabeça é assim, aleatória. É mesmo, é? E ela dá um pouquinho de chocolate com pimenta pra senhora experimentar. E a senhora fica louca com esse chocolate, né? Ama, gosta muito. E ela fala assim, quanto é que é esse chocolate? Que ela dá ali um pedacinho de degustação, obviamente. E a pessoa gosta e a senhora decide comprar mais daquele chocolate com pimenta. E ela fala assim, você quando for embalar, você tem como colocar um lacinho de fita? É só pra eu fingir que eu ganhei de presente do meu marido. E a Viane começa a notar ali assim, essa senhora pedindo pra colocar um laço de fita pra fingir que ganhou de presente do marido, né? Tem caroço nesse angu aí no casamento dessa mulher, né? O casamento não tá indo muito bem. E a Viane, com aquela sensibilidade, ela separa um chocolate que ele é um chocolate com coco e uns pedacinhos assim de coco encoberto com chocolate, e ela fala assim, olha, leva esse chocolate pro seu marido pra ele experimentar, que eu acho que ele vai gostar e esse chocolate vai ajudar aí no seu casamento. E a mulher fala assim, moça, que nada, acho que não vai dar muito certo não. Mas, assim, a Viane insiste e ela leva aquela amostrinha do chocolate com coco. A senhora leva de forma, assim, meio descrente pra casa e tudo. E aquele chocolate com coco ela deixa encostado em qualquer canto da casa e ela se ocupa das tarefas domésticas. Então ela é aquela típica dona de casa, faz todo o trabalho, varre o chão, cozinha, limpa banheiro, faz tudo. Aquela mulher bastante atarefada. E o marido... chega um momento que ele vê, um tempo depois ele encontra aquele chocolate meio que jogado num canto assim, e ele de curioso abre, experimenta um pedacinho, assim, meio sem saber muito o que é, e ele ama aquele chocolate com coco e ele coloca tudo pra dentro de uma vez, assim. E aí, parece que aquele chocolate tem um poder meio afrodisíaco. Tem uma hora que ele acha a mulher dele tá lá ocupada limpando o banheiro deles. E pronto, né? A mulher tá numa posição lá meio sugestiva. Aí os olhares se encontram ali. Aí aquela noite, ó... E muito sexo. Só vai. E aí, pronto, aquele chocolate foi o meio de ter reacendido a chama da paixão dentro do casamento ali. Enfim, a Viane, ela não apenas vende chocolate como um meio de sobreviver, de se sustentar, mas o chocolate também é um meio por qual ele muda a vida das pessoas por onde ela passa. Então, o chocolate, ele tem um poder de fazer as pessoas se mostrarem verdadeiramente como são, de fazer as pessoas se despirem da máscara de tudo que as prende, tudo, porque, como eu disse, a cidade é bastante católica, né? Então, assim, tem uma tradição católica muito forte naquela cidade e as pessoas, na verdade, ninguém ali faz as coisas por prazer, né? Todo mundo tá meio que se reprimindo, se prendendo, se segurando, mas querem fazer várias coisas, né? Assim, elas querem ter domínio sobre a própria vida e querem fazer o que dá vontade no coração delas. Então, tem outras tramas ali também na história.
tem uma moça que é a Josefine, é uma mulher casada que ela sofre violência doméstica e ela também, quando conhece a chocolateria da Viane, ela tem um pouco de receio de entrar e tudo. Todo mundo chega lá na chocolateria com receio, já com o pé atrás, né? Porque meio que já tá fazendo algo escondido, acha que ela tem alguma coisa ali estranha, então todo mundo já chega com o pé atrás, mas vai cedendo aos poucos. E a Josefine e a Viane, ela meio que aconselha a se separar, porque né, nenhuma mulher merece viver numa situação dessa. E numa noite, a Josefine ela discute com o marido e ela foge de casa. E quem a abriga é a Viane, e ela vai morar com a Viane e a filha e acaba trabalhando ali na chocolateria também. Elas viram super amigas. E tem uma outra trama lá que é um senhor, que ele tem um cachorrinho e ele é apaixonado por uma das viúvas, uma senhora também que é viúva há muito tempo. E eles se amam, dá pra ver que eles se amam, que nutre algum sentimento ali. E eles são senhores, assim, mais de... Eu chuto assim, gente, eles devem ter mais de 75 anos na história. E eles não podem viver aquela paixão porque a religião não deixa, porque falam que eles estão velhos demais e a mulher, ela é viúva e ela não pode se casar novamente porque... sei lá, né, como se o cara já morreu há muito tempo, mas ela meio que tem que se manter fiel ali, né, como pra ela dizer que só foi esposa de um homem só, né. Então o cara já morreu e ela não pode se casar de novo, né. Então eles têm essa paixão pelo outro não acontecida, né, o negócio não acontece. Então tem várias tramas na história de pessoas que elas se sentem sufocadas pela religião. E a Viane, com o seu chocolate, vai meio que fazendo as pessoas se desprenderem dessas amarras. Enfim, a história vai acontecendo e aos pouquinhos a chocolateria vai dando certo. Ela não se sente assim, a Viane não se sente dessa forma, mas o Conde se sente numa batalha contra a Viane porque ele vê que ela está desvirtuando as pessoas do bom caminho da religião e o Conde quer manter o tradicionalismo dentro da cidade. Eles viram rivais e porque ele fica pedindo para as pessoas fazerem boicote ao negócio dela para não frequentarem a chocolateria, começa a falar mal da Viane, que ela é uma servidora de Satanás, ela não é uma pessoa de referência, de moral, costumes deturpados e que ela é uma pessoa que não serve pra ninguém ter por perto. E a história vai acontecendo, vai tendo esses conflitos e ainda, pra piorar a raiva do Conde, chega na cidade um grupo de ciganos que é liderado pelo Ru. O nome do personagem é Ru, R-O-U-X. E é o ator Johnny Depp que faz. E ele é muito semelhante a Viane porque ele é um cigano que também tem esses ideais de liberdade. Ele é uma pessoa que não é religiosa também. É um artista. Então, sabe aquela piada de ele vive da arte dele, sabe? Nossa. Ele é um cigano que eles não têm uma casa fixa. Eles moram em barcos e que vão percorrendo os rios das cidades por onde eles passam. Ele e Viane se apaixonam porque eles são muito semelhantes de crenças, de gosto. E é o Johnny Depp, né? Como não se apaixonar por ele? A raiva do Conde fica muito mais intensificada com a chegada desses ciganos na cidade. E a história se desenrola dentro desse mote, né? É sobre moral, sobre hipocrisia, sobre religiosidade, sobre você poder realmente se sentir livre. O filme, ele usa o chocolate como essa ferramenta de liberdade da personalidade, da vida das pessoas, mas poderia ser qualquer outra ferramenta. Mas a história é muito bem feita. Eu não conheço o livro, mas imagino que o livro seja muito bom também. O ator Johnny Depp, que nem eu falei, é um dos poucos filmes aqui que ele, no original, assim, eu acho que é o papel que ele não deve ter feito muito esforço, assim, pra desempenhar, que eu falo. Não que é um papel fácil ou que seja um
papel menor, mas assim, quem já viu Johnny Depp por aí na mídia sabe que ele no original ele tem aquela pegada meio cigana, ele também tem um estilo, ele é muito descolado e ele gosta de usar umas roupas assim, tipo, mais soltas, com, assim, meio umas roupas alternativas, e ele toca violão também, e o personagem dele, que é um cigano, tem essa pegada um pouco como o Johnny Depp já é mesmo, né? Ele tem essa pegada alternativa, musical. Eu imagino que deve ter sido um papel muito confortável do Johnny Depp desempenhar aqui. O filme é isso. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, eu não pretendi dar spoilers, porque eu quero que vocês assistam. Gente, sempre que tiver spoilers eu vou deixar claro antes. É isso por hoje. Se você gostou do vídeo, quer me ajudar a desenvolver o canal, dá uma hypada aqui embaixo. Curta, comenta e compartilha com seus amigos. E se você puder me ajudar, sugerir que tipo de filme. Eu quero mais trazer filmes antigos, assim, né? Porque falar de filme atual, assim, né? Sei lá, dos anos 2020 pra cá, é muito fácil e vários canais fazem, né? Então eu quero trazer uns filmes assim. Não precisa ser um filme muito antigo, mas eu gosto de trazer, sei lá, uma pegada dos anos 80, 90 e anos 2000, no início dos anos 2000, assim. Se você quer que eu traga algum filme mais antigo, ou se você quiser que eu traga um filme atual também, né, pra eu comentar. Nada contra filmes atuais, é só porque eu queria trazer algo diferente, assim, inicialmente aqui pro canal. E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha e um beijo. Até a próxima.